Aleluia. Amém. Pronto, nós estamos numa estação muito bonita. Eu acho que tudo que tem a ver com honra a Deus é uma coisa bonita. Amém? E eu gostaria que cada um abrisse e gostaria também que fosse projetado a palavra que está no primeiro livro da Bíblia, Gênesis 9. Amém? A partir do versículo 18. A minha já está aberta, porque na verdade eu já subi com a Bíblia aberta nessa palavra. Amém? Abra a tua Bíblia em Gênesis 9. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, encontre para dizer amém também. Aleluia. Qual é a nossa estação? Aleluia. Semana passada nós aprendemos uma coisa que ficou no meu coração, que o pastor Mandela falou. Não esqueci até hoje, eu creio que eu já não vou esquecer mais. Honra é atribuir valor a alguém. Amém? Nós honramos porque nós queremos atribuir valor. Inclusive o pastor fez até aqui uma comparação entre os iPhones, né? Um iPhone e um telefone de botão. E nós temos certo cuidado, temos certo zelo pelo iPhone e temos pouco pelo telefone de botão. Talvez pelo iPhone ser mais caro ou... Pronto, pelo iPhone ser o que ele é, um iPhone. Mas nós temos esse cuidado, né? Então nós honramos aquilo que nós atribuímos valor. Amém? Então não esquece isso, porque eu não esqueci. Amém? Vamos precisar disso hoje. Aleluia. Mas hoje nós vamos crescer na cultura da honra de uma maneira um pouco diferente, mas importante, porque não é possível, fala por irmão que está do teu lado, não é possível honrar a Deus sem honrar o próximo, sem honrar as autoridades, sem honrar as pessoas da tua casa, sem honrar os teus líderes. Amém? Aleluia. Vamos ler então a palavra de Deus a partir do versículo 18. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Repete, Cã é o pai de Canaã. Não esqueçam isso. Amém? Esses foram os 3 filhos de Noé. A partir deles, a terra foi povoada. 20. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Bebeu do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do seu pai e foi contar aos seus irmãos que estavam do lado de fora da tenda. Mas Sem e Jafé pegaram a capa, levantaram-na sobre os ombros e andaram de costas para não verem a nudez do seu pai. Repete, para não verem a nudez do seu pai. E cobriram-no. Quando Noé acordou do efeito do vinho e descobriu que o seu filho caçula lhe havia feito, disse: maldito seja Canaã, escravo de escravos serás para os seus irmãos. Disse ainda: bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e seja Canaã seu escravo. 27. Amplie Deus o território de Jafé, habite ele nas tendas de Sem, e seja Canaã seu escravo. Depois do dilúvio, Noé viveu 350 anos, viveu ao todo 950 anos e então morreu. Palavra de Deus, amém? Aleluia. Eu creio que a maior parte das pessoas que está aqui hoje conhece a história de Noé, né? E é engraçado que ela está logo no princípio da Bíblia, no livro de Gênesis.
no capítulo 9. Então, são apenas 8 capítulos até chegar à história de Noé. Amém? E a Bíblia fala que o primeiro homem, Adão, Eva e tal, né, povoaram a terra quando tiveram filhos e tudo mais, mas entrou o pecado e pronto. E chegamos até Noé. Noé, a Bíblia diz, se você começar a ler a partir do versículo 1, Noé era um homem justo. Um homem justo, andava com Deus, homem de Deus. Homem de Deus. Homem justo. Homem que atribuía a Deus honra. Amém? Ele era um homem que eu posso dizer que era cheio de Deus. Apesar de que naquele tempo as pessoas não tinham o Espírito Santo como hoje. Mas quando você lê a partir do versículo 1, você consegue entender a conduta de Noé. E você percebe que Noé realmente era um homem de Deus. Amém? E como eu estava a falar, não me esquecendo da palavra, como eu estava a falar há pouco tempo, hoje eu creio que nesse tempo é um tempo em que o Senhor vai nos levar a experimentar um novo tempo. Vai nos levar a experimentar algo diferente, algo novo da parte dele. Até aqui nós aprendemos muitas coisas boas. E eu creio que algumas pessoas já tenham essa cultura. Mas se essa cultura ou se esse tema foi estabelecido para nós nesse tempo, é porque o Senhor quer nos ensinar alguma coisa. Amém? E nós vamos sim aprender. Nós vamos aprender porque nós queremos ser realmente como Jesus era. Queremos crescer na cultura da honra. Amém? Então, como eu disse há pouco tempo, nós aprendemos que honrar, né, é valorizar alguém, é atribuir valor. E quando nós honramos alguém, nós, as pessoas do nosso lado, no caso, nós demonstramos o nosso amor por Deus. Amém? O pastor Mandela, na semana passada, falou muito bem, falou muita coisa a respeito de honra. E falou muito sobre honrar os nossos irmãos. Mas hoje eu fui levada a trazer uma palavra, né, a respeito da honra nas autoridades que o Senhor instituiu no nosso meio. Eu creio que, e eu sei que vocês sabem que a palavra de Deus diz que toda autoridade foi instituída por Deus. Não existe nenhuma autoridade na terra que não tenha sido instituída por Deus. O tema da nossa mensagem é autoridade versus credibilidade. São duas palavras diferentes, mas que de uns tempos para cá têm sido comumente confundidas. E eu gostaria muito de, antes de entrar propriamente nesse tema, falar para vocês então o que significa autoridade e o que significa credibilidade. Amém? A autoridade é o direito ou o poder de mandar, ordenar, de decidir e de se fazer obedecer. Ao passo que credibilidade é a capacidade do ser humano de ser crível, de transmitir confiabilidade nas suas informações. É possível um ser humano ter autoridade e ter credibilidade. É possível. Amém? Mas credibilidade e autoridade não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. São coisas completamente diferentes. À luz da palavra, nós entendemos que a credibilidade, a autoridade, é algo que é instituído pelo próprio Deus. Amém? Ao passo que a credibilidade é algo que você consegue conquistar com o tempo. É claro que também o ser humano pode conquistar lugares de autoridade, né? Pode, porque existem pessoas que quando têm certo domínio em alguma coisa específica, elas de certa forma manifestam autoridade quando falam sobre aquele assunto. Amém? Mas a autoridade que nós estamos a falar e que nós vamos falar aqui hoje é a autoridade que é instituída pelo próprio Deus. Na minha definição, a autoridade é até uma unção que Deus derrama sobre alguém. E existem pessoas
que naturalmente têm essa autoridade, nascem com essa autoridade. Ao passo que também existem aquelas pessoas que essa autoridade lhes é atribuída. Nós vemos na Bíblia, por exemplo, Saul não tinha, ele era um homem normal, comum. Mas que depois o Senhor escolheu ele para que ele se tornasse rei. Logo, nós entendemos que em algumas pessoas Deus vai atribuir a autoridade. Mas algumas pessoas já vão nascer com com essa capacidade, com essa unção. Porque para mim a autoridade é unção. Algumas pessoas já vão nascer com isso. Amém? E quando nós lemos no capítulo 9 de Gênesis, nós entendemos que Noé nasceu com autoridade, porque ele era patriarca da família. Amém? Não era patriarca, autoridade por família. Amém? Não era patriarca, autoridade, porque ele é. Aleluia. Estão comigo? Cada mãe que está aqui carrega naturalmente a autoridade, porque ela é. Aleluia. Então os nossos governantes, eles também carregam autoridade. Não porque eles nasceram com essa autoridade, mas porque o próprio Deus instituiu eles como autoridade. Amém? Então quando você entende isso, você percebe que se você é filho de Deus, você tem a obrigação de honrar e respeitar essas pessoas. Amém? Você tem a obrigação. Não há meio termo para isso. Ou você faz, ou você não faz. E Noé sabia disso. Noé, para mim, é o exemplo perfeito que eu posso usar para falar sobre autoridade e credibilidade. Porque Noé era um homem, como eu falei no princípio, justo. Justo, andava com Deus, homem de Deus. Mas naturalmente, como falei agora há pouco também, Noé, ele já tinha uma autoridade natural por ele ser o patriarca. E antigamente, e eu creio que até hoje, pai é pai. Não importa onde seja. Se pai te falar cala a boca, cala. Amém? Se a tua mãe te falar amém? Então nós entendemos que existe naturalmente isso nos nossos pais e nas nossas mães. E existia também sobre Noé. Amém? Nós lemos e nós entendemos que a atitude dos filhos dele, dos filhos, foram completamente distintas. Noé tinha 3 filhos, como eu falei, Sem, Cã. A Bíblia diz, eu não sei por que a Bíblia fala tão claramente, mas a Bíblia diz, ela faz questão de dizer que Cã era pai de Canaã. A Bíblia fala que Cã era pai de Canaã. Mas a Bíblia não fala que os filhos de Noé são Sem, pai de X, Jafé, pai de X. Só fala que Cã era pai de Canaã. E nós vamos entender depois porque que a Bíblia fala isso. Amém? Então, ele tinha esses 3 filhos. E a Bíblia fala que depois do dilúvio, porque Noé fez um grande esforço. Eu creio que ele fez um esforço muito grande de avisar que o dilúvio viria. Né? Vou fazer um resumo rápido da história de avisar que o dilúvio viria. Noé fez um grande esforço e pronto, tentou. Como nós muitas vezes tentamos também ganhar pessoas para Jesus, né? Mas naquele tempo a Bíblia fala especificamente de que Noé estava a falar às pessoas que o juízo viria e ele convidava as pessoas a se arrependerem. Porque a Bíblia fala que o pecado era tanto que o nosso Deus, que é cheio de amor, mas também é justo, amém? Ele, vamos dizer que ele tomou a decisão. Ele achou melhor. Porque tudo que Deus tem para nós e pensa e faz é bom. É diferente daquilo que nós pensamos. Talvez hoje nós vamos pensar, não, Deus foi muito rígido. Mas a palavra de Deus ainda fala que os pensamentos de Deus não são os nossos. Os caminhos do Senhor não são os nossos caminhos. Né? Ao contrário, se você pensa até aqui, Deus pensa até lá, não tem medida. Amém? Então, se você pensa alguma coisa,
Deus está além daquilo que você pensa. Na verdade, não tem, o homem não tem a capacidade natural de entender os pensamentos de Deus. Deus, ele quando vai fazer uma obra, ele já tem tudo preparado. Então, se ele mandou o dilúvio, ele sabia por que ele tinha que fazer isso. Amém? Então, a Bíblia fala que depois do dilúvio, depois das águas abaixarem, Noé plantou uma vinha. Quando eu leio a Bíblia, eu vejo que aí foi a primeira vez que a Bíblia fala sobre o vinho. Mas eu não posso garantir que até aquele tempo de Noé o vinho não existisse, porque se havia pecado anteriormente, antes do dilúvio, se havia iniquidade, imoralidade, provavelmente pode ser que tenha havido também o vinho. Não sei. A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia fala que Noé plantou uma vinha. Amém? E Noé era agricultor, porque a Bíblia fala que ele era agricultor. Então ele plantou aquela vinha e ele plantou sabendo o que ele estava a fazer. Mas a Bíblia também diz que, prontos, né? Existe a questão da forma como se produz o vinho. O vinho ele passa por um processo de fermentação, né? Até se tornar o vinho. Antes ele é só suco de uva, mas até ele se tornar o vinho, ele passa por um processo de fermentação. E esse processo de fermentação que o vinho passa, ele é bruto. Amém? E eu posso falar com autoridade sobre isso, porque eu fiz vinho quando defendi o meu projeto final no médio, que eu estudei química. Então, é bruto. E a Bíblia fala que Noé bebeu do vinho e se embriagou. E Noé falhou. Amém? Noé falhou. A Bíblia diz que Noé era um homem justo, andava com Deus, cheio de Deus. A Bíblia fala que ele era um homem bom, reto. Mas falhou. Como muitos de nós hoje falhamos também. Mas o que me trouxe aqui hoje não é apontar essa falha de Noé. O que Deus me trouxe aqui para falar é que Noé, ele tinha credibilidade, porque ele tinha uma boa conduta. Amém? Mas ele também tinha autoridade. E diante do seu filho Cã, Noé poderia até ter perdido a credibilidade naquele momento, mas ele nunca perdeu a autoridade. Pai não perde a autoridade. Mãe não perde a autoridade. Irmão mais velho não perde a autoridade. Deus me trouxe aqui para te dizer que o teu pai nunca, jamais vai perder a autoridade na tua vida. Então, Noé sabia disso. Noé tinha a convicção de que ele era o pai da família. Amém? E os filhos dele tiveram atitudes completamente distintas. A Bíblia diz que quando Noé se embriagou, ele caiu. Provavelmente dormiu, porque ele ficou bêbado, né? E dormiu. E a Bíblia diz que Cã, quando viu o pai dentro da tenda, ele riu. Ao passo que os outros dois filhos, Sem e Jafé, quando o Cã foi ter com eles e disse o que tinha acontecido com o pai, eles acharam aquilo uma desonra. Meu irmão, há coisas que vão acontecer na tua casa que não é para você falar no outro. Tem coisas que é sobre o teu pai e a tua mãe, você não pode falar no amigo. Existem atitudes que o teu pai e a tua mãe vão ter, é para ficar dentro da tua casa. Então você, como honra o teu pai, é o mais interessado em cuidar, em zelar para que aquilo não saia da tua casa. Aleluia. E Jafé tiveram uma atitude linda, brilhante. Talvez eu e você pudéssemos não ter a mesma atitude, pudéssemos não ter tido naquela época, talvez.
Mas eu creio também, entendendo o que nós entendemos hoje, não. Nós não vamos ter. Não teríamos essa atitude. Mas Sem e Jafé tiveram uma atitude brilhante, linda, de honrar o pai. Porque a Bíblia diz que eles levantaram uma capa, né? E eles andaram de trás para não ver a nudez do pai e cobriram o pai. Cobriram o pai. Porque eles entenderam que aquilo era para ficar aonde? Na tenda. Não era para sair da tenda. Era para ficar na tenda. Cá, não entendeu isso? Cá é indisciplinado. Vou falar claro. Filho mau. Filho mau. Cá era indisciplinado. Porque quando você vai ler aqui, você percebe que Cá era aqueles filhos. Não entendeu. Mas eu creio que o Senhor nesse tempo vai levantar uma geração de filhos que honram os pais. Eu e você vamos aprender a honrar as pessoas de autoridade nas nossas vidas. Amém? Então essa atitude foi linda que os outros 2 filhos de Noé tiveram. E a Bíblia fala também que quando Noé acordou, a primeira coisa que ele fez depois que ficou a saber o que Cã havia feito foi abençoar os 2 filhos e amaldiçoar o outro. Só que o mais interessante é que a Bíblia fala que ele não amaldiçoou Cã. Mas ele tinha que amaldiçoar Cã, porque quem errou foi? Ele amaldiçoou o filho de Cã. Provavelmente Cã tinha outros filhos. Mas ele amaldiçoou o filho caçula de Cã. Sabe isso para mim o que é aquela típica história? Só para vocês entenderem como que nossos pais têm autoridade na nossa vida. Sabe quando, e já aconteceu muito comigo isso. A minha mãe quando me falava, Xissola, faz isso. E eu não quero fazer, não tenho vontade. Aí você não me ajuda. Você não me ajuda, você vai ver quando você tiver teu filho. Você só vai entender quando você tiver teu filho. Vai ver. Meus irmãos, cuidado, as palavras dos nossos pais carregam autoridade. Ele quando fala, porque depois você continuar a ler, você vai ver como é que se desenrolou essa história toda do Canaã. Então, eles têm mesmo autoridade. Então, diante dos olhos de Cã, Noé perdeu a credibilidade, porque nós aprendemos aqui no princípio que credibilidade é uma capacidade que o ser humano tem de ser credível. E aprendemos também que credibilidade se conquista, mas ele não perdeu a autoridade. E isso fica muito claro depois da sentença que Noé dá para ele. Fica muito claro. E meus irmãos, o Senhor às vezes vai nos colocar em lugares aonde é para nós representarmos mesmo o reino de Deus. O reino de Deus, ele é regido por leis, padrões. O reino de Deus, ele é organizado. Existe uma cultura no reino de Deus. E é essa cultura que o Senhor Jesus quer nos ensinar nesse tempo. Que é a cultura da honra. O reino de Deus, ele é um reino organizado. Mas a religião nos ensina a honrar apenas por meritocracia. Esse é o termo. A religião nos ensina apenas a honrar se o outro merece. Se merece, honramos. Se não merece, não honramos. Se o meu patrão é bom comigo, eu vou honrar.
Se ele não é, não honro. Eu até podia não falar mal do meu patrão, mas como ele não é bom, então eu vou falar. A minha mãe, ela até podia ser como aquelas outras mães que eu vejo, melhores que a minha. Mas como ela não é, então eu não vou honrar a minha mãe. O meu pai, ele é muito rígido, Xissola. Você não tem noção, você não... Se conhecesses mesmo o meu pai, tu não falarias isso. O meu pai é muito rígido, Xissola. O meu pai, se ele não terminar de comer, ninguém levanta da mesa. Até na minha casa, até os meus filhos, meus irmãos, todos já sabem. Ele é mesmo assim. Quando ele chega, cala. Eu lembro-me que eu tenho um tio, quando eu era mais pequena. Na casa dele, quando eu fosse passar férias na casa dele era, quando ele chegar, era só saber, Ti Costa está na ponta da rua. Tínhamos que fazer uma fila para dar beijos, Ti Costa. E aquilo para mim naquele tempo era ridículo. Mas eu fazia porque eu estava na casa dele. Mas eu achava, meu Deus, era uma preocupação. Xissola, levanta. E eu assistia muito boneco naquela época. Eu sempre gostei muito de ser animado. Até agora. Mas eu lembro que naquela época, meus irmãos, o Tico já dava muito medo. Hoje, ele já meio, pronto, a idade, depois, ela te deixa assim mais calmo. Hoje ele já não é tão rígido como era antes. Mas eu lembro-me que naquele tempo, nós ficávamos mesmo com medo. Era só ouvir que o Tico já está na ponta da rua. Nós já ficávamos todas prontas, éramos 4, assim na porta, à espera que o Tico chegasse para dar beijo. Depois do beijo, aí sim, cada um podia fazer as suas coisas. Mas pronto, ele é autoridade naquela casa e é assim que ele ensinou os seus filhos. E nós temos que respeitar. E é engraçado, Pastor Mandela, que o próprio Jesus, Pastora Graça, ele é impressionante. Jesus não nos manda fazer nada que ele não tenha feito primeiro. É mesmo para nos ensinar. É mesmo para nós entendermos isso que vocês estão a lutar aí para fazer. Eu fiz também. E fiz bem. Então, se eu fiz bem, vocês também são capazes de fazer bem. Erro é você pensar que pode fazer sem Jesus. Mas a própria palavra de Deus diz que sem mim nada podeis fazer. Então Jesus, a Bíblia diz que ele estava no casamento. Ele ainda não tinha operado nenhum milagre. Ele estava naquele casamento e a Bíblia fala que o vinho acabou. Mas Xissola, o que esse casamento tem a ver com a nossa palavra? Eu encontrei uma coisa poderosa aí. O vinho acabou no casamento. Meus irmãos, eu vou vos dizer uma coisa. A minha mãe é minha fã. A minha mãe é minha fã, juro. Porque quando eu tenho clientes que são clientes da minha mãe também há anos, 20 anos ou mais. E quando elas chegam lá no meu serviço, elas falam: Xissola, tua mãe se baba contigo. Mas eu falo, mas eu também. Mas eu também. Então, eu às vezes estava em lugares com a minha mãe que nem era para eu falar nada. Mas a minha mãe, como ela se baba, como ela é minha fã, ela já falava: Xissola, fala ainda um pouco sobre isso. Epa. E é engraçado que quando eu estava a ler, porque eu estava perguntando ao Espírito Santo, mas em que momento na Bíblia Jesus também nos ensinou a honrar as autoridades? E eu encontrei, naquele momento no casamento, quando o vinho acabou, a Bíblia fala que Maria foi ter com Jesus, mesmo sabendo que ainda não era chegado a hora dele. Aleluia! Maria é mãe. Mãe
conhece as nossas mães? Não havia ainda chegado a hora dele. E Maria, Jesus, ouviu? Então acabou. A Bíblia fala que Jesus falou: mulher, que tenho eu contigo? Então, você fala, mas mamãe, aqui. Aqui não. Nós já falar nas nossas mães, né? Que não. Jesus falou: mas mulher, que tenho eu contigo? Ainda não chegou da minha hora. Nós aqui a falar, mamãe, por que então? O que queres que eu faça? É engraçado que a Bíblia não fala que Jesus aceitou. A Bíblia não fala que quando Maria falou para Jesus que o vinho acabou, Jesus falou: traz os barris. A Bíblia não fala que Jesus falou alguma coisa. A Bíblia só fala que Maria, sabe, fez o quê? Maria foi já até com os chefes. Meu irmão, traz um barril, põe já aqui. Escuta. Ela, depois de falar para trazerem os barris, aconteceu um milagre. A Bíblia não fala que Jesus falou: tá bem, vou fazer. Mas Jesus entendeu, meus irmãos. Se Jesus entendeu, quem somos nós para não entender então? Falta quê? Se Jesus também fez. Mas não era chegado o tempo dela ainda. Talvez não estava escrito que Jesus já tinha que fazer um milagre aí. Mas mãe é mãe. Mãe mandou, está falado. Não tem conversa. Se a mãe falou, mesmo que você não tem vontade, meu irmão, demorei também para entender isso, mas entendi. E hoje, a minha também, eu quero meter isso na cabeça dos meus irmãos, para não cometerem os mesmos erros que eu cometi. Então, se a mãe falou, está dito. Jesus, o verbo vivo na terra, o próprio Deus, aquele que institui as autoridades que estão acima de nós, aquele que estabeleceu o pastor Mandela como apóstolo, é o hábito, pastor Mandela, é o hábito. Aquele que estabeleceu a pastora Graça, a pastora Dilson, pastora Rosana, pastor Maurício, amém? Aquele que estabeleceu teu líder, tua líder, aquele que fez você nascer no ventre da tua mãe e decidiu que ela ia ser tua mãe e aquele ia ser teu pai, saiu do céu, meus irmãos, veio aqui na terra, andou, ele mesmo se esvaziou de tal maneira para nos ensinar que autoridade é autoridade, não importa onde você esteja. Mas a religião quer nos ensinar a honrar apenas por meritocracia. Quer estragar essa beleza que Jesus trouxe. Porque o apóstolo Paulo nos ensinou em Romanos 13, né? Que nós devemos dar, assim, temor a quem merece, temor a quem merece temor. Honra a quem merece honra. Então não importa se não te trata bem, se não te fala bem. Não importa se cuida de ti, se não cuida, se te agrada, se não te agrada. Meus irmãos, é sobre obediência às autoridades. É sobre obediência. Porque quando nós entendemos que quando aquela pessoa está aí, na verdade, é o próprio Deus disfarçado para te ensinar a obedecer, nós vivemos uma vida muito melhor. Meus irmãos, quem honra
depois no fim tem recompensa. Mas como então, Chisola? Quem honra tem recompensa no fim. E eu vou vos provar à luz da palavra como quem honra tem. E que honrar não é nem sobre o honrado. Não. É sobre você e sobre o Deus que estabeleceu aquela pessoa. Então, quando você vai honrar alguém, você não está, acredita, meu irmão, acredita, não é sobre aquela pessoa que você está a honrar, porque ela às vezes não é boa. Mas é porque você entende que Deus te colocou essa pessoa aí. Eu preciso, é minha obrigação como filho de Deus. Não tem, eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer. E Davi também entendeu isso. Porque a Bíblia fala. Meus irmãos, vou só dar uma olhada aqui que é para não falar e sem vocês saberem onde é que está. Porque às vezes eu esqueço. Mas a Bíblia fala em 1 de Samuel, fora a respeito de Davi. A Bíblia fala em 1 de Samuel, no capítulo 1, no versículo 13. Uma coisa maravilhosa, linda, que o Senhor também quer nos ensinar nessa manhã. Que é a honrar quem nos insulta. Mas, Chisola, como é que eu vou honrar quem me insulta? Deus quer nos ensinar a honrar quem nos insulta. E a Bíblia fala em 1 de Samuel 1 que Ana, todo mundo conhece a Ana aqui, amém? A Bíblia fala que Ana, ela só estava a pedir uma coisa para o Senhor. Nós até temos 500 coisas para pedir. Mas só que quando você entende que aquela coisa mesmo é importante, você até anula todas as outras. E Ana provavelmente, para além daquilo, ela tinha outras coisas que ela também queria. Mas ela anulou tudo, porque para ela o que ela mais ansiava, porque a Bíblia fala que o coração dela estava desesperado, era por um filho. E a Bíblia fala que Ana, ela foi até o templo orar ao Senhor e se derramar, abrir o coração, falando: Senhor, eu preciso, por favor, tira só essa vergonha. Porque era assim, o tempo todo comparada com Penina que gerava. Então a Bíblia diz, olha que bonito isso, que Ana, quando foi para o templo, encontrou Eli. Eli era sacerdote. A Bíblia diz que os filhos de Eli não prestavam. Então já tinha aí algo já. Se a Bíblia fala que os filhos de Eli não prestavam, e se você ler a história, você vai entender que realmente não prestavam e que Eli precisava de outro filho que prestasse. Essa sou eu a falar. Amém? A Bíblia fala que Ana foi, pediu. E a Bíblia diz que ela só mexia os lábios, só falava. E Eli não entendia nada que ela estava a falar. Mas Eli olhou para ela. Você está bêbada? Como é que na casa de Deus essa moça já vai vir assim, toda embriagada? A Bíblia fala que Eli insultou Ana. Aquilo era um insulto. Eu tenho certeza que eu e você naquele dia lá, fala a verdade, você ia aceitar esse tipo de insulto? Quer dizer, eu que vim pedir, vim abrir o meu coração, rasgar o meu coração. Você me fala que eu estou a insultar? Você está me insultando assim? Meu irmão, sabe de uma coisa? Só insultaram o teu filho. Aqui na igreja, já vais querer tirar a roupa. Só insultaram a tua irmã mais nova é quem? Quem falou? Te falaram o quê? Vamos lá. Então, aquilo foi como um insulto para Ana. Porque a Ana foi pedir. E quando você está a pedir, você nem quer saber das pessoas que estão ao teu lado. Quando aquilo é algo que está mesmo no teu coração, quando você está a clamar por algo mesmo genuíno, você não quer saber das pessoas que estão ao teu lado. Você só quer que Deus te ouça e que Deus atenda o teu pedido. A Bíblia fala que Ana, quando se dirigiu a Eli, ela não respondeu ao insulto de Eli. Ana, ao contrário, ainda lhe disse: meu Senhor.
com o coração. Epa, vamos ler. Ana, porém, respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada, não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não tomes a tua serva por uma mulher perversa. Estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz. E que o Deus de Israel conceda o que você pediu. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se foi por causa disso que depois Naná gerou. Eu não sei, eu não posso te garantir. Mas uma coisa que eu posso te garantir é que quem honra tem recompensa. Quem honra tem recompensa. Então quando você honra o teu chefe, quando você honra o teu professor, a tua mãe, o teu pai, acredita, não ficou por aí mesmo, porque o nosso Deus é um Deus que não fica devendo nada a ninguém. Ao contrário, Ele zela para cumprir a palavra dEle. Amém? E depois o resto da história você vai ler. Ana gerou. Então o interessante aqui, meus irmãos, é que Ana, ela não esqueceu do lugar dela. Não. Mesmo que o pastor Mandela falar comigo de uma maneira que eu não gostei, até me caiu mal a maneira como o pastor falou comigo. Nunca, jamais eu posso esquecer o meu lugar. É Senhor e tua serva. É mesmo assim, meu Senhor, tua serva. Não podemos nos esquecer disso, amém? Então a Bíblia também nos ensina a honrar quem te insulta. Aleluia. E é interessante também que o Senhor não quer só nos ensinar isso. O Senhor também quer testar a nossa honra, o nosso nível de honra, porque a honra fica parecendo um termômetro na nossa fé. Então Deus também quer testar a nossa honra, mas o coração de Deus também Ele quer te aprovar quando Ele te testa. Atenção, Deus não quer te reprovar. Deus não é tipo aqueles professores da universidade que às vezes foram mesmo mal com a tua cara, só querem te fatigar. Não, Deus não é assim. Deus, quando Ele te testa, Ele quer mesmo te aprovar. Ele é o mais interessado em te fazer feliz. Não é a tua mãe nem o teu pai, é Deus. Então Deus quer testar a nossa honra. E a Bíblia fala ainda em 1 Samuel, no capítulo 26. Meu irmão, que está me ajudando, faz favor. E também o meu irmão aqui, Poças. Sim, senhora, já? Está me ajudar bastante. Aleluia, louvado seja Deus pela vida do Francisco. Amém. A Bíblia fala em 11, a parte 26, 11, 1 Samuel 26, 11. Que Davi, um homem segundo o coração de Deus, entendeu também o que nós ainda não entendemos, mas vamos sair daqui entendidos. Amém? Davi disse assim: o Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora peguemos a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. 12. Dito isso, Davi apanhou a lança e o jarro que estavam perto da cabeça de Saul e eles foram embora. Ninguém os viu, ninguém percebeu nada e ninguém acordou. Estavam todos dormindo, pois um sono pesado vindo do Senhor havia caído sobre eles. Então, quem esteve aqui na sexta-feira, eu falei um pouco sobre isso, amém? Sobre a perseguição que Davi sofreu por causa de Saul. Porque Saul, ele era rei, mas era endemoniado. Mas era rei. Amém? É tipo muitos nossos chefes e dirigentes. Estão endemoniados, mas são ainda dirigentes. E merecem honra, mesmo assim. Então, Davi entendeu isso.
Davi entendeu que independente de qualquer coisa, Saul é Saul e ele é ele. Por mais que ele já tivesse a palavra, né, profética na vida dele de que ele seria rei, não era ainda. Porque às vezes nós ainda não se cumpriu aquilo que nos falaram, mas nós já queremos viver. Já queremos viver como se já tivesse acontecido. Não, só foi lançada ainda a palavra, meu irmão. Ainda não aconteceu no reino físico, nesse reino natural. A palavra já foi lançada. Davi também sabia isso, mas mesmo assim, a Bíblia fala que Deus mandou um sono profundo. E naquela de Davi ter sido perseguido várias vezes por Saul, havia um dia, né, houve um momento em que Davi teve a oportunidade de ferir e acabar muito rapidamente com o problema dele. Porque todos os problemas de Davi se resumiam em uma única pessoa: Saul. E às vezes nós jovens e adolescentes, pensamos que o nosso problema é a nossa mãe e o nosso pai. Às vezes não, Deus só quer te ensinar, meu irmão. Não reprova. Vamos aprovar, amém? Então Davi teve a oportunidade de ferir Saul e resolver de uma vez por todas o problema dele. Mas Davi não fez isso. A Bíblia fala que Davi diz: ai de mim, se eu tocar no ungido. Porque Davi entendeu que independente de Saul estar a governar mal o reino, ainda havia uma unção sobre ele. Ele podia até já não estar a ver, porque às vezes a pessoa pode ter unção, mas não estás a ver. Às vezes as atitudes que a pessoa está a ter, meu Deus, vão contra a unção que Deus derramou sobre a vida. Mas não é sobre isso. Davi estava a ensinar naquele dia que independente de você ver, tocar, não importa. Ele tem unção e ponto. Então, ai de mim, se eu tocar no ungido, não posso fazer isso. E eu creio que as pessoas que estavam com Davi devem ter olhado para ele e dizer: grande abuelo. Nossa. Grande abuelo, porque se você continuar a ler, Davi teve muitas oportunidades de acabar de uma vez por todas com a raça de Saul. Mas ele não fez isso porque ele entendeu. Então, meus irmãos, existem alguns momentos que o próprio Deus, Ele vai também testar a tua honra. Ele vai testar mesmo. Às vezes você vai estar no trabalho, e eu nem sei porque isso está sempre na minha cabeça desde aquela hora. Você às vezes vai estar no teu trabalho, e às vezes você vai ter a oportunidade mesmo de fazer alguma coisa desagradável para o teu chefe. Até está mesmo aí a oportunidade. E saiba que ninguém aparentemente pode estar a te ver, mas Deus está a te ver. E o desejo do coração de Deus é que você não faça isso, porque depois disso o Senhor quer te recompensar por você ter o ouvido e ter honrado Ele através da vida daquela pessoa. Amém? Nós falamos agora há pouco que quando você honra, você tem recompensa. E depois o que aconteceu? Passado mais algum tempo, a palavra se cumpriu e Davi se tornou o quê? Rei! Amém? Vamos honrar as autoridades que Deus coloca nas nossas vidas. Vamos honrar, não importa se tem, se não tem, se merece, se não merece, não importa. Não é sobre isso. O reino de Deus, ele anda completamente ao contrário do que o mundo nos ensina. O mundo mesmo nos ensina, quer nos ensinar de que se eu honrar o Francisco, que é autoridade na minha vida, eu vou estar a me rebaixar, eu vou estar a me humilhar. Só que não é isso. Não é isso que Deus quer para nós nesse tempo. O que Deus quer para nós nesse tempo é que nós cresçamos mesmo nessa cultura, porque essa é a cultura do reino dele. E se nós somos filhos de Deus, professamos o nome de Jesus e mostramos a todo mundo que nós somos, abrimos a camisa, peito, eu sou de Cristo, age também como filho de Cristo, irmão de Jesus. Jesus é o nosso irmão mais velho. Então eu tenho que andar à altura dessa honra, dessa graça do próprio Deus,
mandar o filho dele para ser meu irmão. Amém? Então nós precisamos, meus irmãos, entender que nós somos parte de um reino que tem escalões, regulamentos. Nós somos parte desse reino. Aleluia. E nós precisamos ser filhos de Deus obedientes e submissos. Amém? Eu escrevi uma coisa bem interessante que eu vou ler, é porque eu quero que vocês entendam exatamente o que eu escrevi. Há uma diferença entre obediência e submissão. A submissão envolve o nosso posicionamento, enquanto que a obediência envolve as nossas ações. Às vezes você vai ser tentado a pecar, porque talvez o teu líder, né? Pronto, te colocou numa posição, ou vamos deixar uma coisa mais natural. Às vezes a tua mãe, né? Às vezes ela não é cristã, não entende ainda que quem mente é filho do pai da mentira. Às vezes ela vai te dizer: fulana, fala que eu não estou. E ela está mesmo em casa. Você está falando: meu Deus, Jesus Cristo, quem me levar no inferno? Essa minha mãe. Como assim não estás, se estás minha mãe? Atende. Fala que eu não estou. Meu irmão, você até pode se recusar a fazer isso, porque você também não pode pecar porque a tua mãe te mandou. Amém? A palavra de Deus, ela é clara e é certa. Aquele que mente é filho do pai. Então você não vai mentir, mas você vai falar com educação. Você vai falar com cuidado, com zelo com a tua mãe. Minha mãe, porque a minha mãe tem que ser dessa maneira. Quando ela me pede para fazer algo assim, se ela tem que ser assim mesmo. Quando eu também não estou, mãe, por favor, minha mãe, com todo respeito, eu até poderia fazer mesmo isso, mas infelizmente, minha mãe, não vou poder fazer. Porque quando eu casei, a mamãe entendeu um bocadinho, demorou um bocadinho para entender que eu já não estava na casa dela. Então, quando eu ainda estava na casa dela, eu até nem sei se eu posso falar isso, mas pronto, já comecei. Quando eu ainda estava na casa dela, eu é que resolvia as coisas dos meus irmãos. Eu é que tratava das situações da escola, pagava propina, levava eles à escola, ia buscar. Então, quando eu saí, eu já não podia fazer essas coisas porque eu não tinha tempo o tempo todo. Então, houve uma vez que a mamãe, ela, minha mãe... Levanta a mão, minha mãe. Ela me ligou e disse: só deixa eu resolver, pagar propina, resolver a situação da dádiva. Do silênio, era a situação do silênio. E eu disse: meu Deus. Eu também, vou vos dizer, eu estava tão apertada, tinha tantas coisas da minha casa para eu fazer. E eu disse: mamãe, não vou poder, infelizmente, não vou poder. Quando eu desliguei a chamada, vou vos dizer uma coisa, confessar para vocês. Veio uma tristeza no meu coração, porque eu sabia que a minha mãe ficou triste. Mas era preciso, eu precisava fazer isso. Porque ela precisava entender que eu já não ia estar disponível o tempo todo. É claro que quando ela precisa de mim para alguma coisa, eu faço. Porque ela é minha mãe. Fora o fato dela ser autoridade na minha vida, ela é minha mãe. Então sempre que eu puder fazer alguma coisa, o que eu puder, eu vou fazer. Eu só não vou fazer o que eu não puder mesmo. Então naquele dia eu fiquei triste. E eu lembro que eu conversei até com meu esposo sobre isso. Mas depois eu entendi também que eu precisava também romper com aquilo. Porque eu na verdade, já tinha saído da casa da minha mãe. E tem que deixar pai e mãe mesmo, meus irmãos. Mas ainda assim, não me dava o direito de desrespeitá-la por causa daquilo. Eu não tinha. E eu não tenho até hoje. Eu já estou na casa da minha mãe, na casa do meu marido, na nossa casa. Já não vivo com ela, mas mesmo assim, eu não tenho o direito. Eu não posso fazer isso.
Então, jovem, você que está pensando, quando você sair da casa do teu pai e da tua mãe, você vai ser livre. Saiba que, mesmo quando você tiver a viver com a tua mulher e com teu marido, tua mãe ainda vai te mandar. No bom sentido. Aleluia. Então, meus irmãos, temos que obedecer também às autoridades. Ok, o João Lourenço pode não estar a fazer conforme nos agrada. Ele não está a governar. Meus irmãos, eu não sei você também no lugar dele. Vamos ter um bocadinho mais de empatia. Eu não sei você também no lugar dele, nem eu. Porque eu acho que eu no lugar do João Lourenço, a primeira coisa que eu ia fazer é pensar em todos os irmãos da igreja que não têm emprego. Então eu não sei. Vamos ter um bocadinho mais de empatia, tudo bem. Ele pode não estar a fazer coisas que aos nossos olhos, podem talvez não ser as melhores, mas isso não tira dele a autoridade que Deus colocou na vida dele. Ele é autoridade, independente de fazer ou não fazer, de ser ou não ser, ele ainda é e vai continuar a ser até que o próprio Deus defina o contrário. Enquanto a isso, cabe a nós, filhos de Deus, porque eu estou a falar para filhos. Quem é filho vai dar glória a Deus. Eu estou a falar para os filhos. Cabe a nós, filhos de Deus, obedecer e respeitar a autoridade. Amém? E uma coisa linda, linda, linda. Eu não sei se eu ainda estou dentro do meu tempo, mas para fechar aqui a palavra, uma coisa linda é que quando você honra de todo o teu coração, porque a honra ela tem que fluir de maneira natural no coração do Filho de Deus. Amém? Quando você honra, você dá sinais de honra. Existem evidências quando você honra. Mesmo quando você não honra em público, mesmo quando você honra no secreto, existem evidências. E eu posso vos mostrar à luz da palavra que existem evidências. A Bíblia diz que Eucana, marido da Ana, tinha duas mulheres. Amém? Ana e Penina. Amém? A Bíblia fala que toda vez que Eucana, ele honrava a mulher dele, ou uma das mulheres dele, vamos dizer a preferida. E existia algo que Eucana fazia que trazia uma distinção entre as duas. Havia uma evidência que Eucana tinha que deixava claro: não, essa é a minha mulher mesmo, de todo o meu coração. Sabe qual era? A Bíblia fala que Eucana, ele dava a porção dobrada para Ana. Então, se ele dava uma laranja para Penina, ele dava duas para Ana. Amém? Então, existem mesmo evidências que vão demonstrar o teu nível de honra para aquela pessoa. Você vai atribuir valor. E quando você tiver a atribuir valor a alguém, você acredita, você não está a atribuir valor no teu líder, no pastor, não. Estás a atribuir mesmo a Deus. Porque você entendeu que essa pessoa só está aí porque o próprio Deus queria, estabeleceu. Amém? Então essa era a evidência de Eucana. Era a evidência que Eucana deixava, para deixar assim claro: se eu der uma porção na Penina, eu vou dar duas para Ana. Então, toda vez que você honrar, evidencie isso. Deixe claro. Amém? Deixe mesmo claro. E eu creio que é chegado um tempo na nossa congregação. Eu quero liberar essa palavra profética na autoridade do nome de Jesus Cristo de Nazaré. É chegado um tempo onde o Senhor vai nos levantar com
como uma congregação que honra e que vive essa cultura do reino. Uma congregação que entendeu que quando nós honramos, nós não estamos a honrar pessoas, nós estamos a honrar ao próprio Deus. Porque não é possível você honrar a Deus sem você honrar o teu irmão. Deus é invisível. Por isso é que a palavra de Deus diz que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. Então, se Deus é espírito, eu posso honrá-lo com palavras, mas as atitudes, eu vou dar para as pessoas que estão à minha volta. As atitudes são para as pessoas que o Senhor estabeleceu nas nossas vidas. E quando eu falo sobre isso, tudo bem, a nossa palavra é sobre autoridade e credibilidade. Mas acredita, até o teu amigo, saiba honrá-lo. Às vezes ele já está contigo numa caminhada longa. Às vezes ele aguentou os teus piores momentos. Às vezes o teu irmão, ele esteve contigo nos momentos mais difíceis da tua vida. Porque alguns são amigos, outros são irmãos. Mas a Bíblia fala que para os amigos, a Bíblia diz que existem amigos que são mais do que irmãos. São como irmãos. Amém? Então honra também essas pessoas. Aleluia. Honra. Compra um presente. E fala, meu amigo, eu te amo. Possas, glória a Deus pela tua vida. Quando eu estou onde você está, eu me sinto amado por Deus. Então, honra. E é isso que eu queria trazer para a igreja hoje. Essa é a palavra que eu creio que estava no coração de Deus para nós hoje. Se coloque de pé. Vamos orar. Eu creio que é chegado um tempo na nossa vida, aonde o Senhor vai nos ungir, vai derramar sobre nós, como igreja, vai derramar sobre nós a capacidade de poder honrar as pessoas que estão à nossa volta. E você pode falar, Xissola, mas eu não consigo, eu tenho dificuldade de honrar, porque quando eu honro, seja sincero, fala com Deus, seja mesmo sincero. Não, eu tenho dificuldade. Quando eu vou honrar, eu até posso sentir de fazer isso, mas eu sinto que se eu fizer isso, eu vou estar a me diminuir. Eu vou estar a me inferiorizar, a me humilhar. Então eu quero te dizer uma coisa, meu amado, minha amada. A palavra de Deus diz, e na verdade foi o próprio Jesus que disse isso. Você não pode fazer sozinho, porque se você fizer sozinho, você não vai mesmo conseguir. Se você tentar ir sozinho, escuta isso, existe um limite para o ser humano. Por mais que nós queiramos fazer muitas coisas boas, nós temos um limite. E nós só conseguimos ultrapassar e travar, realmente romper com isso, quando nós estamos com Deus. Davi estava com Deus. Amém? Davi estava com Deus. Andava com Deus, falava com Deus, entregava as dificuldades diante de Deus. E é por isso que em tantas coisas ele foi tão aprovado. É claro que ele reprovou em algumas, mas eu estou aqui para destacar as vezes em que ele foi aprovado, que foram muitas. Então você pode pensar, Xissola, eu não consigo. Eu até tento. Meu irmão, não faça sozinho. Faça com o Espírito Santo. Porque a palavra de Deus diz que sem mim nada podeis fazer. Então, se nós não conseguimos fazer nada sem Jesus Cristo, nós só podemos fazer com Jesus Cristo. Então comece a orar. Apresenta essa dificuldade que você tem no teu coração. E fala, Senhor, eu não consigo, mas hoje eu quero sair daqui nessa manhã, desse culto, na certeza de que alguma coisa no meu coração mudou. Eu quero sair daqui e ir para fora e não ter mais dificuldade de atribuir valor a quem merece. Ora ao Senhor. Fala com Deus. Fala com Deus. Apresenta diante de Deus
E eu creio que nesse tempo o Senhor vai derramar sobre você a capacidade que você precisa para romper com isso e viver o sobrenatural. Porque quando nós rompemos e decidimos viver essa cultura, nós começamos a viver o sobrenatural de Deus. Aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor com toda a tua força, com todo o teu ser. Glória a Deus. Aleluia.